Olá, bom dia, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você. Aqui quem fala é Sabrina, do Edificando o Reino. Vamos continuar o nosso devocional sobre as mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar de um personagem bem marcante que é Sara, esposa de Abraão. Sara tinha 65 anos, a idade em que muitas de nós se aposentam, quando partiu em viagem para um território espiritual desconhecido. Ao deixar para trás a sua terra natal, ela e o marido Abraão partiram para centenas de quilômetros em direção ao sul, até Canaã, uma terra fértil de promessas feitas por Deus, mas sem nada que amassem e que lhes fosse familiar. Deus havia prometido aquela terra a Abraão e aos seus descendentes. Dele não seria gerada apenas uma família, um clã ou uma tribo, mas uma nação inteira, um povo que pertenceria a Deus como nenhum outro antes. A promessa se espalhou como os círculos que se formam ao ser atirada uma pedra na água. Se Abraão seria pai de uma nova nação, então Sara seria certamente a mãe. Ela, porém, ansiava por dar luz não a uma nação, mas a uma criancinha que pudesse beijar e embalar em seus braços. No início, Abraão e Sara acharam difícil sustentar a si mesmos, muito menos a uma família em sua nova terra. Em breve, uma fome na região tornou a vida tão difícil que tiveram de se mudar para o Egito, onde Abraão, com medo do faraó, sugeriu uma manobra enganosa para salvar a sua vida. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem em vida. Gênesis capítulo 12. Sara atendeu ao pedido de Abraão, e Faraó em breve a acrescentou ao seu harém de mulheres bonitas. Pelo privilégio, pagou a Abraão na moeda da época, certa quantidade de ovelhas, bois, jumentos, camelos e servos. Mas, embora os dois homens parecessem satisfeitos com o acordo, Deus não se agradou disso e começou a atacar o faraó e toda a sua casa com doenças. O rei egípcio em breve chamou Abraão, pedindo que se explicasse. Quando soube a verdade, permitiu que Sara e Abraão partissem, levando com eles todas as riquezas que haviam adquirido no Egito. O casal se mudou então outra vez. Vários anos se passaram desde que Abraão e Sara ouviram a notável promessa de Deus, mas ainda não tinham um filho. Assim, Sara decidiu resolver o assunto por conta própria. Sara atropela a promessa. Seguindo uma prática comum no mundo antigo, deu permissão a Abraão para se deitar com sua serva egípcia, Agar. A escrava de Sara se tornaria uma mãe substituta para o filho prometido. Ismael nasceu não muito tempo depois, mas a criança só provocou discórdia entre as duas mulheres. Certo dia, o Senhor apareceu a Abraão enquanto ele estava sentado à entrada de sua tenda. Sara, tua mulher, onde está? Está aí na tenda, disse então o Senhor. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara, que estivera escutando de dentro da tenda, riu e disse, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse, porém, o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será a verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Por ficar com medo, Sara mentiu e respondeu, não me ri. Deus, porém, disse, não é assim, é certo que riste. 1 ano depois, Sara deu à luz a Isaque, cujo nome significava riso. É claro que a mãe de 90 anos compreendeu a brincadeira e exclamou, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Gênesis 21, 6. O bom humor de Sara, porém, durou pouco. Farpas novamente começaram a ser lançadas entre as duas mães, e Sara forçou Agar e Ismael a saírem da casa de Abraão, deixando-os peregrinar no deserto. Embora Deus cuidasse dos dois exilados,
Sua promessa de uma nova nação e de um libertador para o seu povo seria cumprida por meio de Isaque. Sara morreu com 127 anos e foi sepultada em Hebrom. Entre o nascimento de Isaque e a morte de Sara, houve um intervalo de 37 anos, tempo suficiente para que refletisse na aventura de sua vida com Deus. Ficou envergonhada do tratamento que dispensou a infortunada Agar. Lembrou-se de ter rido quando Deus disse a Abraão que teria um filho aos 90 anos? Tinha ideia de que um dia seria reverenciada como a mãe de Israel, símbolo da promessa, assim como Agar se tornaria símbolo da escravidão sob a lei? As Escrituras não dizem nada sobre isso, mas é animador saber que Deus realiza seus propósitos apesar das nossas fragilidades, de nossa pequena fé, de nossa autossuficiência obstinada. As tentativas práticas de Sara para ajudar Deus a cumprir a sua promessa causaram realmente muita angústia. Mesmo em nossos dias, o conflito entre Israel e seus vizinhos árabes é devido àquela antiga briga entre as duas mulheres e os filhos por elas gerados. Entretanto, apesar do ciúme, ansiedade e ceticismo sobre a capacidade de Deus para cumprir as suas promessas, não se pode negar que Sara era capaz de aceitar riscos de primeira ordem, pois se despediu de tudo o que lhe era familiar, viajando para uma terra completamente desconhecida. Uma fina dama de carne e osso que viveu uma aventura mais emocionante do que qualquer heroína de conto de fadas, a qual começou com uma promessa e terminou com um riso. Nos tempos bíblicos, os nomes tinham um significado que no geral já não possuem mais hoje. Os nomes que os pais davam aos seus filhos permitiriam um vislumbre da experiência pessoal deles, algumas das quais refletiam reações emocionais a uma situação. Quando Sara tinha 90 anos, Deus lhe disse que ela e Abraão iriam ter finalmente o filho que desejavam havia algum tempo. Sara mal podia acreditar. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Gênesis 18:12. Quando o filho nasceu, Sara o chamou Isaque, que significa riso, e disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Gênesis 21:6. Em todas as Escrituras, Deus dá ao seu povo nomes que retratam o significado e o valor que tinham para ele. Somos sua propriedade peculiar, o povo da herança e filhos do Deus vivo. Somos seus amigos, seja lá qual for seu nome, Deus a conhece. Com amor, ele a chama pelo nome e você lhe pertence. Como foi difícil para Sara e é também para nós hoje, lembrar as promessas de Deus e esperar pelo seu cumprimento. As promessas de Deus são reveladas e cumpridas no tempo dele, o que acontece frequentemente de acordo com um calendário bem diferente do nosso. Esperar com paciência pela operação de Deus pode ser uma das experiências mais difíceis da vida cristã. Achamos que esperar e agir tão silenciosamente é algo menos que digno, talvez até um pouco indolente. Somos muito bons no faça você mesmo e, em geral, acabamos sendo um obstáculo para Deus quando queremos agir por nossa própria conta. Você está esperando que Deus faça algo? Já pediu a Ele a salvação do seu marido? De um membro de sua família? Está pedindo que um filho rebelde volte para casa? Quaisquer que sejam as circunstâncias, o tempo de Deus é o melhor. Quando estiver tentada a interferir e fazer as coisas acontecerem a seu modo, pense em Sara. Sua tentativa de cumprir a promessa de Deus tendo um filho por meio de sua serva teve resultados desastrosos. Lembre-se de que Deus tem a sua própria agenda. Descanse na segurança de que Ele a ama e cumprirá a promessa que lhe fez. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7.